É a mesma coisa. Permanece ali ou acolá, não acrediteis, porque em verdade o reino de Deus está dentro de vós. Quer dizer, o reino de Deus está dentro de nós. Olha o que Jesus fala: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus, né? É o reino dos céus, porque está dentro de nós. E como construir, na realidade é uma construção, é uma descoberta que a gente tem que fazer, né? É ir construindo gradativamente, tijolinho por tijolinho, né? Em cada existência nossa, nós temos a oportunidade de colocar aí nessa construção vários tijolinhos. Porque se a gente analisar a nossa vida, ela é riquíssima, né? De recursos, de oportunidades para a gente aprender, crescer. Então, cada superação nossa é um tijolinho, cada percepção nossa é um trabalho em cima dessa percepção, é outro tijolinho, e aí a gente vai, né? Deixa eu ver o que eu botei depois. Aqui também está cheio. Construção interior. Eu coloquei. Ah tá, eu só coloquei. Pode colocar outra, é isso. Então, essa escada aqui simboliza a caminhada do espírito, né? Então, cada degrauzinho que a gente vai vencendo vai nos aproximando mais de uma forma de vida mais feliz. Não é um lugar. Até eu achei essa imagem legal, porque não é aquela coisa do céu contemplativo, né? Mas ali vê as pessoas se movimentando, porque a gente vai conquistando formas de vida mais felizes, menos densa, né? Com menos dor, mas nós vamos continuar a trabalhar, a colaborar com o Pai na sua criação, né? São assim, é uma outra dimensão de vida, né? Então é uma conquista, é esse reino dos céus que Jesus fala, que está dentro da gente, que vai nos aproximando cada vez mais dessas formas de vida mais felizes, né? Nos remetendo a planetas mais evoluídos, o caminho da Terra. A gente vai voltar para a Terra? Espero que sim, eu adoro a Terra, né? Mas já numa outra natureza, num outro estado, vamos dizer assim, numa outra condição de regeneração, onde a gente vai adquirir forças e vai continuar a trabalhar esse nosso interior, né? Então tá aí, é a lei do progresso. Nós somos regidos pela lei do progresso. Por mais que a gente insista em permanecer alimentando o orgulho, a vaidade, o egoísmo, né? Por mais, a gente vai ter que crescer, a gente só vai sofrer mais por conta disso, né? Mas o crescimento é inevitável, então a gente vai chegar lá. Então o reino dos céus é uma construção interior. Um outro, peraí, deixa eu ver. Ah tá, esse trecho aí, pode clicar de novo. Tá, é um livro do Hamed, Os Prazeres da Alma. Eu gosto muito dessa coleção do Hamed, Renovando Atitudes, As Dores da Alma, Os Prazeres da Alma. Então ele falando sobre a humildade, humilde, examine e pondere o orgulhoso, porque um dia também o foi. Olha que interessante, né? Quem já venceu nessa vida mesmo? Eu posso dizer que eu acho que eu já fui mais orgulhosa lá atrás. Continuo, mas um pouquinho menos. Então, eu tenho condição de entender o estado do outro. Se eu vejo alguém muito orgulhoso, peraí, isso aí, né, vai passar, ele ainda está nesse estado, porque eu também fui lá atrás, alguns anos atrás eu era mais orgulhosa ainda. Então, a gente tem essa visão, porque a gente já passou e também já vivenciou as consequências. E é isso que ensina a gente, né? Como a vivência, quando a gente percebe, né, a lição que aquela vivência
trouxe para a gente. Quando a gente vê que aquela nossa atitude gerou, né, um resultado que não foi dos melhores. Aí a gente aprendeu, aí a gente desenvolve mais a humildade. O arrogante, porém, como ainda não conquistou a humildade, não sabe apreciar e valorizar a simplicidade. Ele ainda não desenvolveu isso, ainda está arrogante, então ele ainda não sabe valorizar aqueles que são mais simples. E aí ele acha até que aquela criatura é inferior. Né? Olha só, a gente se depara com isso, gente. Né? E aí a gente vê que era a mesma visão lá de trás, de 2000 anos atrás. 2000 anos, olha como a gente demora para vencer essas nossas tendências negativas, né? Aliás, só quem tem plena consciência de seu valor pessoal é que não precisa se exaltar. Né? Quando a gente tem plena consciência dos nossos valores, das nossas potencialidades, daquilo que a gente acredita, a gente não tem necessidade nenhuma de se exaltar. Né? E falando sobre exaltação, tem até aquela assertiva de Jesus, né? Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, falando justamente sobre aqueles que se exaltam, que têm essa necessidade, né, de se exaltar, né? Então, em termos de vida espiritual, não que todos vão avançar, mas vai demorar mais um pouquinho, vai lá para o final da fila, né? Mas esse vai ser objeto dos itens posteriores. Quem não o tem exibe de maneira ousada e insolente sua capacidade, poder, prestígio ou cultura. Então, aquele que não sabe do seu valor pessoal como espírito, qual é a necessidade que ele tem? De exaltar aquilo que ele tem em termos de terra, autoridade, o poder, a cultura que ele amealhou, né? E prestígio. São aquelas pessoas que têm necessidade de exaltar isso, porque na realidade não se vê como aquela criatura, como espírito de um valor intenso, a nível de sentimento, né? A nível de amor. Né? Então tem necessidade de exaltar isso. Os humildes aprenderam com a introspecção a fazer de si mesmos um canal ou espaço transcendente, por onde flui silenciosamente a inteligência universal. A inteligência universal está assim para todo mundo, mas só o humilde é que tem esse acesso mais fácil, né? É que se deixa envolver pela inteligência universal, que é a inteligência divina, as energias que geradas pelo Pai, pela espiritualidade, tudo isso de bom que nos envolve. Só o humilde, o simples de coração é que se deixa envolver com mais facilidade por isso. Então, entra nessa sintonia. O que o Hamed também coloca para a gente, né, ele faz uma reflexão assim, muito legal, que eu tentei, que é um capítulo bem grande, né, eu tentei resumir, fazendo um esqueminha, né? Então, nós somos espíritos imortais com potencialidades, né? Mas o despertar das potencialidades ocorre de uma forma abrupta? Não, né? É gradativo, é através das diversas experiências, das vidas sucessivas, de todas as experiências que o Pai nos concede. Aí a gente vai vivendo, vai observando o resultado das nossas ações, e aí a gente vai despertando essas potencialidades, né?
Aí então o espírito traz, de acordo com o progresso adquirido, o próprio jeito de sentir, agir, se comportar. Então nós temos potencialidades que vão sendo despertadas aos pouquinhos. Em cada momento da nossa vida, hoje eu estou aqui com o meu jeito de sentir, de agir, de me comportar, de acordo com aquilo que eu conquistei, minha bagagem espiritual até agora, né? Então, eu trago as minhas predisposições inatas. Todo espírito, ao encarnar, ao reencarnar, né, ele traz as suas predisposições, ou trajetória interna, aquela trajetória nossa, que é o nosso jeito de sentir, né, o nosso jeito de agir e de se comportar. Aí lá no livro dos Espíritos, os Espíritos colocam na questão 928, pela especialidade das aptidões naturais, que são essas que o Espírito traz de acordo com aquilo que ele amealhou até ali, né? Deus indica, evidentemente, nossa vocação nesse mundo. Muitos dos males decorrem do fato de não seguirmos essa vocação. Frequentemente são os pais que, por orgulho ou avareza, fazem seus filhos saírem do caminho traçado pela natureza. Então, Hamed faz uma reflexão em cima disso, nessa questão do livro dos Espíritos, porque o que acontece? Às vezes o espírito ele encontra dificuldade no seio familiar para seguir a sua vocação, a sua trajetória interna, quer por preconceitos, por insegurança, né, por orgulho dos familiares, vaidade, na questão profissional, um dos itens, questão profissional. Né? Às vezes o espírito não tem uma determinada vocação, a vocação dele é uma, e os pais, por acharem que aquela profissão que ele escolheu, aquele curso que ele escolheu estudar, não vai trazer status, não vai trazer uma condição financeira boa, aí desvia o filho daquele caminho dele, das suas disposições íntimas, né? E isso vai causar uma insatisfação para o espírito. Ele segue aquele caminho, né? Mas aquilo não realizou o seu interior, né? As suas predisposições, aquilo que ele trazia como vocação. E aí, o que acontece com a pessoa insatisfeita no seu interior? Ele começa a arrumar artifícios para compensar, é uma maneira de compensar. Então ele quer aparecer, ele quer mostrar aquilo que ele tem, né, mas que na realidade não supre a sua necessidade interior. Então muitas pessoas, por isso é que a gente tem que parar para entender o outro. Por que uma pessoa é tão arrogante, né, tão orgulhosa, tão isso, tão aquilo? O que será que está no interior dessa pessoa? Né? Será que ele está satisfeito, né, com as suas realizações, com aquilo que ele faz? Então é todo esse entendimento que a gente tem que ter também, para não combater, né? Para a gente também ter a humildade de entender o outro, da sua fragilidade, porque que ele tem essa necessidade de ter esse comportamento, né? Pode ir. Perfil do espírito, bagagem espiritual do passado, eu já até me antecipei. Resultado das experiências atuais, às vezes em desacordo com seu senso interior, resultado das experiências atuais, que geram uma insatisfação, compensação, ser sempre visto ou admirado, né? Então, ele tem essa insatisfação, e então ele precisa de compensar isso, essa insatisfação interior. Ser sempre visto ou admirado. Eu acho que talvez todos nós aqui já tenhamos nos deparado, se não é a nossa história, que pode ser também, né? Mas a gente pode ter
se deparado com alguém, né, com esse perfil, né, que precisa, que tem essa necessidade, mas o que está por trás daquela pessoa? Né? Qual foi a educação que ele recebeu nessa vida? O que ele traz de outras encarnações? Então é todo esse entendimento que a gente tem que ter do outro, né? E isso está lá naqueles traços da humildade. A gente tem que ter a humildade de observar e aceitar isso. O grande problema da vaidade humana não é apenas a preocupação com a aparência ou a paixão por aplauso. Acima de tudo, é a substituição da orientação interna, oriunda da própria alma, pela orientação externa. A preocupação da busca de status, que leva a pessoa a tentar passar a imagem, por ela idealizada, de ser extremamente importante. É o que a gente já falou, né? Pode passar. Aqui, é um livrinho, Os Padrões Evangélicos de Godoy. Ele fala o seguinte: porque já sabeis a graça de Deus, de Jesus Cristo. Quer dizer, ele comenta uma passagem de Paulo, que Paulo diz que porque já sabeis a graça de Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesse. Então é importante a gente lembrar como Jesus nasceu. Né? Nasceu num bercinho de palha, né, na manjedoura. Ele nasceu numa condição pobre aqui na terra, para que ele pudesse com mais facilidade acender essa luz que nós espíritos, ainda muito envoltos na sombra das nossas imperfeições, precisávamos, né? Vê o que eu botei aqui. Tá. Então, olha a postura humilde de Jesus. Jesus, o tempo todo, ele deu esse exemplo de humildade. Deixou esse exemplo para a gente. Um espírito da envergadura de Jesus, um espírito puro, né, que reencarna, que encarna na Terra. E aí, o que Jesus fez? Né, com todo o seu esplendor, com toda a sua luz, com toda a sua pureza, Jesus teve que, assim, abafar, né, todo o seu esplendor, toda a sua luz, para poder encarnar nesse corpo aqui, num corpo denso, muito material. Olha o que Jesus fez com toda a humildade para que a gente aprendesse a amar, para que a gente começasse a acender essa luz dentro de nós e descobríssemos a verdadeira riqueza da alma. Né? E até André Luiz coloca lá nos livros, na sua coletânea, quando os espíritos vão lá no umbral, né, os espíritos mais evoluídos, que querem fazer um trabalho de doutrinação daqueles que estão lá, eles não têm que abaixar a sua vibração, né, tomar outras aparências, para que aqueles espíritos possam perceber. Não está aí também a humildade? Olha só. Né, espíritos mais evoluídos que já venceram muitas etapas, tendo todo esse perfil, todo esse comportamento humilde para estar ajudando o outro a caminhar. E foi isso que Jesus, com toda a humildade, fez, né, numa outra proporção. E aí a gente lembra como Jesus colocava, né, quando diziam que ele era bom, aí o que ele falava? Bom é o Pai, né? Olha a humildade aí. Então Jesus trouxe assim para a gente tudo aquilo que a gente precisa. Quando lá nas sessões de cura, lá de desobsessão, que ele promovia, que chegou, não me lembro qual foi o caso, o filho, enfim. Aí os discípulos lá não quiseram fazer a cura, né? Se sentiram inseguros.
E aí o que é que Jesus fala? Ó, discípulos de pouca fé, criaturas de pouca fé, né? Vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Olha o que Jesus fala. Olha, não é humildade aí? Né? Então, por que às vezes a gente tem ainda essas posturas de achar que é melhor que o outro, né? Então, Jesus traz para a gente, desde o nascimento, a mensagem da humildade. Vinícius, em torno do mestre, ele coloca, ele já substitui eu não sei, gente, olha, eu ia pesquisar, mas esqueci. Se tem assim, por exemplo, o Evangelho de Lucas, se fala bem-aventurados humildes de espírito, você sabe? Ele usa essa palavra, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí ele coloca, mas por que, né? Fala humildes de espírito, se a humildade já é uma característica do espírito. Não poderia ser bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus? Aí ele lembra que essa expressão é para diferenciar desse entendimento errado que se faz da humildade, que não está relacionada à forma de vestir, de falar, de ter ou não ter, mas é uma disposição íntima, é do espírito. Já me adiantei, eu vou colocando, porque a redundância de palavras, a sociedade usa a palavra humildade de forma equivocada. A humildade de espírito, ao contrário, é fruto de uma conquista, de certo estado de elevação moral da alma. Certo estado de elevação. Não está dizendo aí que é só daqueles que já estão no patamar de pureza. Não, de certo. Né? Algo que a gente vai aos pouquinhos conquistando. E graças a essa virtude, o espírito pode avançar com um passo seguro na realização dos seus gloriosos destinos. O orgulho não só oblitera o entendimento, quer dizer, abafa o entendimento, né? Senão que impossibilita o espírito de receber as inspirações e as graças emanadas do alto, né? Então, se temos a humildade, quer dizer, se já estamos conquistando, botando lá um tijolinho na nossa construção, né? A gente abre a nossa mente para um entendimento maior. Isso só vai ajudar a gente a se melhorar, né? Já o orgulhoso não, ele fecha, né? Ele se recusa a aceitar muitas coisas que às vezes vêm de diversas formas para abrir os seus olhos, abrir mais o seu coração. O nosso, né? Eu estou falando assim, mas nós somos orgulhosos ainda. Conclusão. Pobres de espírito, aqueles que, aspirando à perfeição e comparando o pequeno grau de adiantamento a que chegaram com esse ideal, reconhecem quanto ainda são carentes de espiritualidade. Na realidade, de uma forma relativa, somos pobres de espírito, né? Não é? Por quê? A gente tem, quer dizer, a gente tem a nossa riqueza. O pobre, alguma coisa ele tem, não tem? Né? A classe pobre, ele não tem. Às vezes ele tem até uma casa. Né? Eu sou pobre e tenho a minha casa. Né? Então, relativamente, considerando aquilo que a gente conquistou até agora, ainda temos uma relativa pobreza de espírito, né? Então, mas o importante, o que é importante? A gente reconhecer que ainda somos carentes de aprendizado, que ainda temos muito que aprender. E isso faz com que a gente se movimente mais. Espera aí, deixa eu correr atrás, trabalhe mais no nosso dia a dia, para que a gente se torne melhor, né? São bem-aventurados, porque o autoconhecimento é que faz o homem lutar por aquilo que lhe falta. E o esforço é que leva ao progresso, não uma bem-aventurança. Né? Porque
a gente reconhecer, a gente fazer aquela análise diária que Santo Agostinho recomenda para a gente se ver como realmente a gente é, isso já é uma bem-aventurança. Bem-aventurados os que já fazem isso. Faz o inventário. Faz o inventário. Porque se a gente não fizer isso, a gente não está caminhando, não vai caminhar para a reforma, para a melhoria, para o refazimento, né? Certo? Então, isso já é uma bem-aventurança. Então, não vamos nos sentir assim, muito pequeninos, porque ainda desfrutamos de uma certa pobreza espiritual, mas tem ali um bom pedaço já, muitas virtudes que a gente já conquistou, e o fato da gente reconhecer isso é uma bem-aventurança. Já somos bem-aventurados. Já aqueles que se acomodam em ínfimos padrões de moralidade ou se mostram satisfeitos com o seu estado, seja por ignorância, seja por orgulho, permanecem estacionários, quando a vida espiritual, assim como tudo na natureza, rege-se por impulso constante para frente. Esse trechinho é do Rodolfo Caridade, tá? No livrinho As Leis Morais. Então, aqueles que estão acomodados, acha que já não faço mal. Quantas pessoas não falam, eu não faço mal? E se acomodou aí. Eu não agrido, não roubo, aí se acomodou aí. Quer dizer, está estacionário. Porque o que a gente tem que fazer não é só não roubar, não matar, não agredir. É a gente ver o nosso interior. Que tipo de sentimentos estão aqui dentro? E que estão mobilizando o meu comportamento no meu dia a dia, lá dentro da minha família, onde eu esteja, na sociedade, nos vários segmentos da sociedade, né? Esse olhar que a gente tem que ter para dentro de nós mesmos, né? E aí a humildade é importantíssima, tá? Porque é a base de todas as virtudes. Mas vale, pois, que o homem... aí nós vamos encerrar com a última frasezinha do último parágrafo do item 2 do Evangelho, tá? Mas vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre de espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais, né? Então, pode o mundo achar que eu seja uma pessoa pobre de espírito, ainda inferior ainda, naquela concepção do mundo, né? Mas o que é importante? Eu olhar e saber que eu já tenho os meus valores e que eu tenho potencial de conquistar muito mais, né? Isso é que é importante, que é a nossa riqueza espiritual. Quando chegarmos no plano espiritual, a gente se deparar com a nossa consciência e ver que a gente colocou um tijolinho só, mas colocou lá na construção do reino dos céus que está dentro de nós, né? A gente tem que aproveitar, né? E descobrir todos os recursos, todo o material que a vida nos oferece para essa construção, que é no nosso dia a dia, né? Cada situação que acontece com a gente é um recurso que Deus está dando para a gente ali